Queridos, graça e paz, aleluia, glória a Deus. Queridos, que bom que você está aqui, mesmo nessa noite chuvosa e fria. Deus com certeza olha o nosso coração e é isso que vale diante de Deus. Queria que você se animasse, não é porque está chovendo lá fora que você vai ficar frio e gelado aqui dentro, amém? Você veio na casa do Senhor, na casa do Pai, daquele que morreu e entregou a sua vida. Eu acho que vale muito a pena o seu sorriso, o seu amém, o seu glória a Deus. Eu acho que vale a pena você ter vindo aqui para fazer tudo isso e muito mais. Se você quiser pular, se você quiser se jogar e ficar à vontade, não tanto, né? Lógico, mas naquilo que o Espírito Santo comandar na sua vida, você tem liberdade, porque você é filho, você é filha de Deus para fazer, amém? Posso contar com o seu amém, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor tem o controle total de todas as coisas, o domínio está nas tuas mãos. O Senhor é um Deus supremo que, Senhor, mesmo sendo tão grande, controla e nos cuida e nos ama e se entregou por nós naquela cruz, Pai. Obrigado por tão grande amor. Não sabemos como recompensar a altura do Senhor, mas que nós possamos dar o nosso melhor em tudo que nós fizermos, Senhor, em cada oração, em cada gesto, em cada intenção da nossa vida, Pai. Que o teu nome, o Senhor, seja glorificado. Que nós possamos pelo menos tirar um sorriso dos teus lábios nessa noite, ó Deus, e que o Senhor se alegre com as nossas vidas e vem, Pai, de encontro às necessidades do nosso espírito, Pai. Nós nos agradamos de estar aqui, como é bom. Muito obrigado por essa chuva, Pai. Obrigado, nós estávamos precisando tanto dela. Obrigado porque ela veio, é obra das tuas mãos e um sinal que o Senhor vai nos abençoar ainda mais nessa noite. Em nome de Jesus, quantos creem, digam amém. Então você que anota aí, o título é Indesistíveis. Indesistíveis. Quem é indesistível aí? Amém. Glória a Deus. A igreja ainda continua indesistível. Então abra lá em Marcos 2. Marcos 2, a partir do verso 1. Marcos 2, do 1 ao 12, a gente vai ler. Então vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem junto à porta, e não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e pega a tua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-te, pegue a tua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, querido? É um texto bem conhecido, você que é crente já leu muitas vezes. Esse texto ele está nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e aonde Jesus estava naquele lugar fazendo o que ele sempre fazia, pregando o reino, né? Falando sobre o amor do Pai, querendo que o Pai fosse conhecido, que o Pai fosse glorificado em cada coisa, e orando, e expulsando demônios, e fazendo todas as coisas com toda a intenção, né, do céu, e trazendo esperança para as pessoas, e trazendo a salvação. É isso que ele estava ensinando, e onde ele ia, ele também fazia isso.
E no versículo 1, e a gente lendo alguns versos antes, a gente consegue perceber que ele estava voltando, vamos dizer assim, numa cruzada evangelística lá na região da Galileia, onde ele estava pregando por várias aldeias, por várias cidades, e de repente, nesse instante, ele está chegando numa cidade chamada Cafarnaum, que a gente conheceu, né, pastor? Conseguimos, pastora Márcio, conseguimos chegar nesse lugar, graças a Deus. Ali tem ruínas ainda, existe até a sinagoga lá, né, nesse lugar, e era um lugar que ainda a gente consegue ver algumas coisas ali. Após semanas, talvez, ele andando por todas aquelas aldeias, pregando o evangelho, expulsando demônio, e as pessoas junto dele ali, né, o buscando, ele chega até essa cidade que chama Cafarnaum. É uma cidade que fica à beira do mar da Galileia, rodeada por outras aldeias pequenas que ficam em volta. A gente conseguiu ter a ideia realmente dessa localidade, desse espaço. Elas não são distantes, são bem perto. Então Jesus, né, resolveu ficar em Cafarnaum com como se fosse uma base estratégica para ele, do seu ministério, porque dali ele conseguiria ir a pé para algumas cidades e atravessar o mar da Galileia, que é um grande lago, de barco também. Era bem fácil fazer isso, naquela época não tão fácil, mas algo que não era impossível, e era algo assim rápido para que se fosse feito, porque é um lago de 24 metros por 14 quilômetros, então se conseguiria ir ao outro lado com facilidade, pregar e fazer todas as coisas que ele fez nesses 3 anos e meio de ministério. E fala ali que esse lugar moravam algumas pessoas que a gente consegue ver pela própria palavra, o próprio Pedro, a sua esposa e a sua sogra, que é uma mulher até que foi curada por Jesus em determinada passagem bíblica. Queridos, então Jesus, ele estava ali, e a palavra diz que eles ouviram falar que Jesus estava em casa. Então ele morava ali em Cafarnaum, ele estava em casa. Alguns estudiosos dizem que talvez ele morava junto com Pedro, né, naquele lugar. E essa cidade é muito interessante, apesar de ser a cidade que não foi aonde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém, ele se criou, vamos dizer assim, na sua juventude e adolescência, em Nazaré. E agora ele estava nessa cidade, Cafarnaum, que quando a gente vai lá, a gente tem um portão hoje, nos dias de hoje, escrito naquele muro assim: Cafarnaum, cidade de Jesus. Ele não nasceu lá, ele não viveu toda a sua vida lá, mas o tempo que ele esteve nesse lugar, ele marcou a vida daquelas pessoas. Então eu não sei, né, se você está aqui de passagem hoje, é de uma outra cidade, se você viveu sempre nela, não sei, aqui em Irati, não sei, ou não, mas aonde você estiver, você precisa marcar aonde você está. Precisa marcar o seu tempo, marcar a sua passagem. No culto, quando você vem domingo, você também precisa marcar, né, quando você vem aqui. E que seja marcante para você, para as pessoas ao seu redor, e também diante da presença do Rei, que você possa marcar ali sua presença nesse lugar, amém? E que isso possa ser assim, aonde você estiver e todos os dias da sua vida. E fala no texto algo muito interessante, porque havia muita gente, aonde Jesus estava tinha muita gente, aonde Jesus chegava tinha muita gente, aonde Jesus tentava ir, quando ele ia assim, tentar ficar um pouquinho tranquilo, chegava lá, estava toda a galera lá esperando ele. Jesus era como um imã que atraía as pessoas. Eu pergunto, como você tem atraído? Você tem atraído as pessoas? Pessoas estão querendo ficar perto de você ou nem tanto? Jesus atraía pessoas. E Jesus fazia isso com a maior naturalidade. Não só pelos milagres, nós sabemos que muitos o buscavam porque ele poderia dar. Mas muitos não, muitos eram discípulos, não eram multidão. Porque ele mostrava integridade nas suas palavras, ele mostrava a verdade nas palavras. Jesus não falava uma coisa e depois era outra. Jesus não se confundia nessas coisas. Jesus falava, realmente ele cumpria.
Então, queridos, ao mesmo tempo que Jesus atraía pessoas, ele também repelia. Ele era odiado por muitas pessoas. Principalmente, como a gente sabe, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos saduceus. Muitas vezes eles não gostavam disso, porque as pessoas gostavam de estar perto de Jesus, mas eles queriam ser o centro das coisas, então eles não gostavam. Eles não gostavam disso porque Jesus era o centro, mas eles queriam ser, ofuscava o brilho desses fariseus. Mas mesmo assim, Jesus conseguiu fazer tudo o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque tudo era um projeto de Deus. Jesus usa até mesmo, eu não sei como que você está na sua vida, se de repente você está passando por tribulações, perseguições e outras coisas, mas pode ficar tranquilo, porque Deus tem os seus funcionários. Os funcionários que trabalham para ele, Satanás tem os seus, e até mesmo aqueles que tentam colaborar contra você, vão ajudar você a chegar no seu destino, nos seus propósitos. Porque a história não está na mão do inferno, a sua história não está no inferno. Sua história não está escrita lá em algum livrinho lá, não. A sua história está escrita no céu, está escrito por Deus. Foi Ele que escreveu todas as coisas, então fica tranquilo que Deus está com você e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você busca na sua vida viver uma vida com Deus e buscar nele o propósito para a sua vida, de uma forma geral, Deus está no controle das coisas. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça estar saindo fora do prumo. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Amém. Posso continuar? Amém. Então, queridos, até mesmo nos momentos de perseguição, Deus cuida de tudo. É um Deus tremendo, Deus maravilhoso, porque é um plano eterno. O plano que Deus tem para cada um de nós é eterno. Então, espere no Senhor e creia. Em nome de Jesus, o teu tempo vai chegar. No versículo 2, as pessoas elas estavam ali e não tinha lugar mais. Você imagina essa igreja não tendo lugar para ninguém, nem aqui, nem ali, precisando buscar telões lá fora, os diáconos desesperados atrás de cadeira, não tinha. Não tem cadeira, mas tem espaço no chão. Não tem mais. Está tudo lotado. A célula de Jesus naquele dia estava lotada, irmãos. Não tinha espaço mais. Fala ali que tinha gente até para fora. Se fosse hoje, eles tinham que colocar telão. Você imagina uma célula com telão fora, a tua célula, com telão lá fora, porque tinha muita gente atrás. É assim. E Jesus estava ali, querendo pregar a palavra mais uma vez, fazer tudo aquilo que ele fazia. E de repente fala ali que no meio dessa confusão, entre aspas, nesse algo tremendo e extraordinário, onde pessoas estavam ali sedentas por uma palavra, por algo que Jesus ali, que representava Deus naquela hora, que ia fazer por eles, e para fora cheio, e de repente chegam 4 homens com uma maca, e em cima dessa maca um paralítico deitado ali, e eles trazendo ele para aquele lugar, e eles olham aquilo, meu Deus, e agora? Ali não fala se eles vieram de longe, não fala se como foi essa viagem. Pode ser que eles vieram de uma outra aldeia caminhando, porque não tinha carro naquela época, eles precisavam vir assim. De repente, se eles vieram de uma aldeia do outro lado, lá, 14, 20 quilômetros do outro lado do mar da Galileia, não sabemos, vieram de barco, não fala isso, mas também pode ter acontecido. E eles vindo de longe, carregando, com certeza ali foi muito esforço, muita iniciativa, muita união, ou não é? União entre eles, para fazer algo, para cumprir algum propósito, perseverança. Não sabemos o caminho como foi, as dificuldades, se houveram resistências, não sabemos, mas eles que chegaram, conseguiram chegar próximo, e fé, muita fé. Não sabemos, como eu disse, essa distância, se foi muito longe, mas para vir de qualquer lugar, você da sua casa, para sair hoje, você precisou de fé para estar aqui.
né, para você fazer tantas coisas que você faz no seu dia, superar tantos obstáculos, muitas vezes você precisa de muita fé. E foi isso que esses homens fizeram, carregando esse paralítico, eles 4 ali. Talvez eles pudessem chegar naquele lugar, não sei, né, o que você pensou nessa cena, mas é bom a gente sempre olhar e né, se inserir nela, porque isso aí faz realmente parte disso, é algo muito bom na Bíblia. Mas imagine esses 4 homens amigos, esses 4 amigos com seu 5º amigo paralítico vindo, e de repente chegar ali vendo aquela dificuldade, não vai dar para entrar, não tem como, e chegar a falar: desculpa, meu amigo, me perdoa, nós viemos de tão longe, mas não vai dar, vamos voltar embora, vamos desistir porque não tem como chegar perto de Jesus, não vai ter como fazer isso hoje, a multidão está nos impedindo de chegar. Mas, quantos mais você já ouviu na sua vida? Diante de quantas dificuldades você falou: mas não vai dar. Quantas vezes você deixou de prosseguir? Quantas vezes talvez você deixou de receber a bênção por chegar em determinado estágio da sua vida ou dificuldade, e por causa de coisas você desistir de continuar? Talvez seja, queridos, por causa de pessoas, por causa de lugares, por causa de impedimentos de uma forma geral, você para e você fala: não, eu não consigo mais, eu não tenho mais como prosseguir. Muitas vezes nós acabamos realmente perdendo muitas bênçãos na nossa vida, muitos milagres acontecerem na nossa casa, na nossa família, por causa dos mais. Por causa que dos nossos olhos chegarem em um determinado momento e falar: não, isso aqui é uma barreira, é um impedimento. Quando Deus sempre tem para nós uma saída. Em Deus não há outros planos, não é que Deus tem outras possibilidades, Deus tem uma possibilidade. E essa possibilidade que vem de Deus já é suficiente. Ela já é suficiente para que você supere qualquer problema, mas você precisa estar no lugar certo, na hora certa, né, com as pessoas certas ao seu lado. Então, queridos, as necessidades daquele homem paralítico levaram com que os seus amigos tivessem uma iniciativa de conduzir esse amigo até um lugar aonde ele pudesse receber algo especial. E não era de qualquer pessoa. O Filho de Deus estava naquela casa. Tinha alguém muito especial. Então, querido, quando você conhece as necessidades de alguém, eu queria te perguntar: o que você faz? Quando você vê que alguém ao seu redor precisa de ajuda ou está com alguma dificuldade, qual é a sua atitude diante disso? Você desiste também? Você fala para ele que não vai dar? Ou você não dá nem bola para essa pessoa? Na grande maioria das vezes, nos textos bíblicos, nós vemos com que as pessoas foram buscar milagres de Deus. Não foi Jesus que foi atrás dela, de repente, para fazer isso. Eventualmente aconteceu. Mas na maioria das vezes, as pessoas vinham até Jesus para receber um milagre. Você tem ido atrás de Jesus para receber os seus milagres? Amém? Porque muitas vezes nós podemos buscar em outros lugares. Ou nós podemos nem buscar em Deus. Nas horas da dificuldade, dos nossos problemas, a gente às vezes pode até se esquecer dele. Ou muitas vezes nós podemos buscá-lo, mas talvez a nossa fé é muito pequena. Então, queridos, a gente tem exemplos, né, na verdade disso, porque muitas vezes, e a grande maioria, pessoas foram buscar a Deus para receber esses milagres. Em alguns casos que não foi assim, mas de uma forma indireta, como Jairo foi buscar cura para sua filha que estava em casa. Ele foi buscar Jesus para conduzir ele até a sua filha, né? Nós também temos do centurião, né, que foi buscar Jesus para que pudesse curar, né, o seu servo. Foi assim que aconteceu.
Mas assim, isso acontece, muitas vezes nós precisamos buscar, não porque Jesus quer ver o nosso sofrimento, que Ele quer ver a gente se humilhar, não é nada disso, mas precisa existir uma busca pessoal. Jesus quer ver em nós algo individual, falar, você mesmo quer ser curado? É isso mesmo que você quer? Até diante daquele cego, né? O que você quer que eu te faça? Ele teve que falar o que ele queria. Então, Jesus aguarda muitas vezes a nossa resposta. Qual é a atitude que eu vou ter, se eu realmente é esse o milagre que eu busco, se é isso mesmo que eu desejo, qual é a minha atitude diante disso? Nós vemos lá na multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, né, que precisou ser dado da parte, né, entre a multidão havia alguém que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia multiplicar do nada as coisas, mas Jesus queria ver até onde eu dou a minha parte para que o milagre se concretize na minha vida. Então, um adolescente que estava lá, ele ofereceu o que eles tinham. Ele poderia ter ficado bem quieto, guardar para eles, falar, nós estamos com fome, né, mãe, né, pai? Estamos com fome, vamos guardar para nós, ficar bem quietinho, vamos comer isso aqui e vamos ficar bem quietinho. Mas não. Ele pegou os seus 5 pães, seus 2 peixinhos e ele ofereceu diante de Deus. Ele mostrou, eu quero ver o milagre a partir daquilo que eu tenho. Aquela viúva, né, de Sarepta lá, né, que não tinha mais óleo, estavam esperando, né, ela tinha dívidas e ela não tinha mais óleo. Ele fala, vai buscar as botijas. Ela foi buscar, eles precisavam se esforçar um pouquinho para trazer um pouco da parte deles. E cada botija a mais que eles conseguiam, Jesus vinha e enchia. O próprio Deus vinha, né? O Deus vinha e enchia através do profeta. E vinha mais botija, e através do profeta Deus mandava mais óleo. A hora que cessou a botija, cessa o óleo. Por isso que nós não podemos cessar, precisamos ser incansáveis até nisso. Incansáveis, indesistíveis. Até onde você vai ser indesistível por Jesus? Até onde? O que esse sacrifício valeu, meu irmão, minha irmã, para você? Vale a pena você dar todo do seu ser, de tudo aquilo que você é para Deus? Vale a pena ou não vale, meu irmão? Ser indesistível é não desistir, com certeza, o próprio nome já fala nisso. É não retroceder, é não ceder ao mal, é não deixar que o mal tome conta da minha vida. Indesistível é mesmo diante das circunstâncias mais difíceis da vida, eu continuar olhando para Jesus e esperando nele o meu milagre. Não esperando nas coisas, não esperando uma melhor situação para que o meu milagre chegue, mas eu ir em direção ao meu milagre, não importa o que aconteça. Muitas vezes as pessoas falam, mas não vá, não adianta, não vá, as pessoas vão tentar bloquear você, mas Deus está esperando uma atitude sua. O que você vai fazer nessa hora? É muito interessante o que esses homens fizeram, né? Precisamos primeiro vir diante de Deus com a confiança que é nele que se encontram os meus milagres. É nele. Então, o que nos leva ao lugar para alcançarmos a nossa cura, o nosso milagre e o nosso propósito? Ali fala no versículo 3 que esses homens foram ali, eles eram amigos, falam que eram amigos. Quem tem amigos? Amém, irmãos? Como é bom ter amigos, né? Mas não era qualquer amigo que estava ali, não era. Eram aqueles amigos raros. Quem tem amigos raros? Raros. Talvez diminua aqui, quem está erguendo a mão agora. Diminuiu. Mas eles existem. Amém, irmãos? Eles existem ainda. Então, mesmo sendo raros, peças raras nos dias de hoje, buscando uma amizade verdadeira, né? E uma empatia, que é algo que a gente tem e que o próprio mundo perdeu. O mundo perdeu a empatia de você se colocar no lugar do outro. Geralmente, as pessoas estão olhando cada vez mais para dentro delas, estão olhando mais para os seus próprios interesses, estão deixando de receber.
porque nós sabemos que melhor é dar do que receber. É melhor quando nós fazemos algo, na verdade, nós somos retribuídos pela mão poderosa de Deus. Como nós somos gratos, Deus nos retribui. Quando nós semeamos, Deus nos recompensa. Provérbios 18, 24 fala assim, que existem amigos mais chegados que irmãos. São esses amigos. Então, nas horas das dificuldades, nós precisamos contar com pessoas assim. Porque existem momentos que nós podemos estar fracos, incapacitados de levantar e de agir, como esse paralítico estava. Até mesmo para buscar o milagre. Talvez você não está tendo forças mais. Entenda algo então, querido, que existe hoje pessoas que ainda precisarão ser ajudadas para chegar na presença de Deus. Sempre vai acontecer isso. Ou ela será levada por alguém, ou ela não chegará até essa presença. Infelizmente. Por mais que a nossa mídia, a nossa televisão, a nossa fonte de informação, internet hoje está tão desenvolvida, ainda existem pessoas que mesmo assim, elas vão precisar ser conduzidas por amigos até a presença de Deus. Talvez hoje aqui está sentado um amigo do seu lado, que vai ser essa pessoa que vai ajudar você nessa noite a chegar diante dessa presença. Talvez você seja um paralítico, que está deitado também numa maca, que está precisando da ajuda de alguém aí. Mas não importa, se você é o amigo que vai carregar, ou você é o paralítico, hoje Deus tem uma ordem para dar para você. Levanta, pega o teu leito e anda, e volta para casa, numa outra realidade. Então, queridos, Jesus estava nesse lugar com esses amigos, os amigos carregadores de macas, podemos dizer assim, que você possa ter vários amigos carregadores de maca, que muitas vezes serão suas pernas para te levar nos lugares que você precisa, vão ser as suas mãos para poder te ajudar a alcançar coisas que você precisa. Talvez eles vão ser uma visão para você, que você às vezes não consegue mais enxergar nada na sua frente, e eles vão ser homens e mulheres de fé que vão ativar os seus olhos para você poder ver coisas que você infelizmente não está enxergando no momento, por uma paralisia ou por uma doença ou uma cegueira espiritual. Mas eles podem ser sua voz também, até para orar. Alguém aqui já não precisa erguer a sua mão, mas você já teve algum momento que você não tinha força nem para orar mais? É essa hora que os amigos raros, os carregadores de maca chegam, e eles também veem você nesse estado, eles também vão ser a sua voz. Eles vão orar por você. Quando você não tem mais forças, a fé deles vai ser a sua força, e eles vão se colocar diante de Deus por você, e você não vai estar sozinho. Queridos, como é bom contar com pessoas assim, que você possa ter vários delas na sua vida, que você possa contar, querido. Então, a amizade sincera é algo muito precioso, A gente vê na própria Bíblia o exemplo, de Jonatas e Davi, Temos uma amizade linda entre eles, e o que esse homem tinha, esse paralítico tinha, e a necessidade dele comoveu esses amigos, a levá-lo a um lugar de compaixão, entrou no coração deles, e eles foram até Jesus. E Jesus foi um amigo assim, como esses quatro. Jesus foi um amigo para você, Jesus foi um amigo meu, que carregou a gente numa maca, quando a gente já não tinha mais nada para fazer, só esperar a morte chegar, a morte eterna. E ele veio como um carregador de maca e viu você deitado, me viu deitado naquela maca, paralítico, sem esperança, e nos levantou. Quando ele resolveu, no nosso lugar, fazer toda a força que eu não tinha, e me conduzir ao lugar, diante da presença de um Deus, através de Jesus, através dele, me dando força, me dando cura, me dando salvação e levando sobre ele. A palavra diz que sobre a cruz, Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todo o nosso choro, toda a amargura, toda a tristeza da nossa vida. Você imagine Jesus pegando você deitado numa maca
E ele carregando e levando todo o peso, toda a dor de carregar era dele agora. Para te colocar diante de um lugar onde era o lugar da tua cura, o lugar da tua salvação, o lugar da tua esperança, que era diante da cruz que Deus preparou para ele. É isso que Jesus fez. Não vale o seu glória a Deus agora, irmão? Aleluia. Tem que ter valido alguma coisa. O verso 4 fala assim: devido à grande multidão, não puderam, então, mais uma vez se chegar. Não sei se chegar para você seja uma barreira, uma impossibilidade, talvez seja um gigante, talvez seja o impossível. Mas o que hoje nós precisamos entender é que não importa as suas quedas, a sua decepção, as suas tentativas frustradas, a palavra das outras pessoas, a desesperança, a sua impossibilidade física, nem a sua impossibilidade da alma, nada pode impedir você de chegar diante da sua cura, diante do seu milagre. Precisa existir esperança, meu irmão, minha irmã. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as que virão, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nada pode nos separar. Então, se Paulo fala isso, que nada pode nos separar desse lugar, então como que eu posso fazer, né, para realmente estar nesse lugar? Como que eu posso me aproximar nos momentos da dificuldade, se eu não posso separar o amor de Cristo da minha vida, que faz me chegar nesse lugar que Deus deseja? Através do que esses amigos fizeram, uma atitude de ousadia. Ousadia, diga para o seu irmão aí, ousadia. Diga, tenha ousadia. Amém. Buscar entrar na presença não é de qualquer forma. Muitas vezes vão ter algumas dificuldades, algumas barreiras para nós chegarmos diante de Deus, mas eu preciso entrar com ousadia. Não é chegar com o dedo assim, ousado diante de Deus, dando assim com o dedo nele. Não é isso. Mas é buscar Jesus até o encontrar. É buscar Jesus até o encontrar. Se por aqui não foi, vai para cá. Se não deu por aqui, está difícil. Não desista aqui, tenta por aqui. É assim que nós precisamos fazer. E Mateus 7, 7 e 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. E aconteceu aqui algo inédito, inesperado, vamos dizer arriscado, audacioso. A palavra talvez seja, né, Jorge? Audacioso. O que eles fizeram? Não conseguiam entrar por nenhum lugar. Mesmo diante das impossibilidades de levar esse homem paralítico, algo difícil, não tinha como. Esses 4 homens começaram a ter 4 atitudes ousadas naquele lugar. Começaram a olhar ao redor. Qual é a possibilidade que nós temos? Começaram a olhar para cima. Quando eu olho para cima, eu vou buscar algo que está fora do alcance da terra, vamos dizer assim, do meu alcance básico, do meu alcance normal. É não olhar ao redor como as coisas se apresentam, mas é olhar para cima. É olhar para cima, é olhar para Deus, é olhar para a solução. E após olhar para cima, eles viram que tinha uma escada ali. E a partir desse momento eles começaram a subir por essa escada. E eles começam a subir os 4 ali. Não sei se estavam ofegantes já, não sei se esse paralítico de repente já estava ali há algum tempo e talvez eles estivessem cansados, mas eles continuaram, eles não desistiram. Começaram a subir essa escada, e subir a escada até o telhado simboliza ousadia. Ousadia.
Ousadia porque é na casa do outro. Você imagina alguém, você na tua casa, lá numa célula, de repente começa gente subir em cima do telhado. Ousadia. Mas não medir esforços, meu irmão. Para você chegar a alcançar aquilo que Deus tem para você, não desista, mas você precisa olhar para cima, ser ousado e não medir esforços muitas vezes. É sair do natural. É sair da casinha muitas vezes, no bom sentido. É sair do natural, é você ir para um outro nível. Sair do natural para outro nível é o nível do sobrenatural. Então, a gente precisa desenvolver isso na nossa vida, porque muitas vezes nós não vamos conseguir resolver problemas no natural. Nós vamos precisar ir para um outro nível, sair dele, subir a escada, ir para o telhado, um lugar mais alto. E eles começam a remover aquele telhado e fazer um buraco. Outra ousadia. Você imagine só, as paredes da casa, né, nessa época eram todas de pedra, mas o telhado era de palha misturado com barro. Você imagine Jesus lá dentro, de repente começa a cair pedaços de barro, talvez, ou até próximo dele. Não sei se caiu na cabeça de repente dele, ele teve que dar uns passos para trás. E ele vê aquele teto se abrindo, e de repente umas mãos apareceram ali, e começaram a tirar, e aquele espaço ficou cada vez maior. Então subir no telhado e começar a fazer buraco, essa hora nós precisamos lembrar que eles tiveram que deixar esse paralítico de lado, eles tiveram que soltar ele ali, com certeza, senão eles não iam conseguir. Então eles soltaram ele ali e os amigos começaram a cavar naquele lugar, tirar todo aquele barro, retirando camadas sobre camadas. Já estavam cansados de trazer aquele amigo, talvez, carregado muito tempo, e agora começam a cavar. Então subir no telhado e arrancar esses pedaços significa pôr a mão na massa. Mão na massa. É agir, é o esforço, é o desespero pela presença de Deus. Quem estava ali dentro da casa? Jesus. Eles estavam desesperados. Sabe quando você vai encontrar o seu milagre? Quando você for desesperado pela presença de Jesus. Se você desistir na primeira, talvez não chegue esse seu milagre. Preciso dizer isso. Mas você precisa continuar. E você precisa subir uma escada. E você precisa ter peso, muitas vezes, na sua mão, que em determinado momento você precisa soltar. Você precisa largar, porque ele vai atrapalhar nesse momento. Aquele homem que estava indo para uma cura, naquele momento ele estava atrapalhando. Mas logo ele receberia a sua bênção. E eles começaram então a agir, a fazer mais, para poder ver um milagre na vida do seu amigo. O quanto de você tem desejado buscar, alcançar o seu milagre? Será que não temos muitas vezes nos acomodado ou nos acostumado com determinadas situações? Será que nós achamos que tem que ser assim mesmo? Deixa como está que está bom? Você tem lutado, você tem levado outros a sonhar com você, a ir buscar os seus milagres? Sim ou não? Em quarto lugar, e é o auge de tudo, depois de abrir o teto, de fazer tudo que eles fizeram, com tanta ousadia e fé, eles descem aquele homem, descendo por cordas, e eles o colocam diante de Jesus. Simboliza a confiança de que nesse lugar seria o único lugar, o melhor lugar, para que todo sofrimento, toda dor, toda doença, toda paralisia daquele homem, daquele amigo, seria cessada. É na presença, querido, de Jesus, na presença dele, que nós vamos encontrar o milagre para a nossa vida. É na presença de Jesus que nós vamos encontrar a cura para as nossas dores, para as nossas doenças físicas ou espirituais. É na presença dele. E muitas vezes, como eu falei, Deus usa pessoas para te levar a esse lugar,
Por isso, quando alguém te chamar para você vir à presença, mesmo que você não consiga, que você não tenha força, deixa alguém te levar. Se você não puder ir sozinho e sozinha, pelo menos deixa alguém te carregar. Porque com certeza você vai para o melhor lugar que você poderia estar. E levar o amigo paralítico é a tarefa deles. Mas o milagre era de Jesus. A parte que os amigos tinham que fazer, eles estavam fazendo. A sua parte você precisa fazer. Jesus vai fazer um milagre no momento certo, na hora certa, no tempo dele. Mas esses homens tinham uma fé tão grande, e eles se mostraram com essa fé diante de Deus. Não foi uma fé fraca, não foi uma fé escondida, não foi uma fé envergonhada. Pelo contrário, foi uma fé ousada. E a ousadia fez com que eles fizessem isso e chamassem a atenção de Jesus. O segredo não é só estar na presença, mas você precisa chamar a atenção de Jesus. Mas ele me vê, ele sabe todas as coisas, ele não sabe tudo? Ele sabe todas as coisas, mas você precisa mostrar qual é o nível da sua fé. Qual é o nível da sua fé? Você só quer chegar diante dele e dar uma olhadinha para ele, falar: puxa, como você é bonito, Jesus. Não sabia que você tinha os cabelos assim. Ou você quer chegar diante dele desesperado, talvez com aquele olho assim esbugalhado, aquele olho saltar diante dele: Jesus, você é minha única esperança. Você é toda a minha esperança. É dessa forma que Jesus gosta que a gente se chegue diante dele. Né, irmã Nezinha, quando a gente vai fazer uma oração, chegar diante de Deus, não orando, mas clamando, uma intercessão poderosa, não tem como ficarmos tímidos diante dele. A mãe de Samuel, Ana, foi para aquele lugar e ela gritava, ela chorava, tanto é que o sacerdote pensou que ela estava embriagada de tanto que ela fazia isso. E ela chamou a atenção de Deus. Homens e mulheres precisam chamar a atenção de Deus, por isso que as igrejas estão se esfriando. Por isso que nos últimos dias o amor se esfriaria. Porque nós não mais teremos consciência do que é a presença. A presença seria um lugar qualquer, quando na verdade esse lugar seria o seu lugar mais precioso, o lugar mais precioso da sua vida. Onde nós entendemos, depois que nós o conhecemos verdadeiramente, que nós não vamos estar nesse lugar nos momentos que eu estou desesperado. Mas eu me desespero até nos momentos bons da minha vida, para também estar desesperado nesse lugar. Então, queridos, nós precisamos inverter e aprender muitas coisas. A igreja vai precisar, nos últimos dias e os dias que nós estamos passando, a entrar num lugar de desespero diante de Deus, não só desesperados por milagres ou pelo que Ele pode nos dar, mas desesperados para dar a Ele o que nós temos que dar diante de Deus. Por tudo que Ele já foi, pelo tudo que Ele é, pelo tudo que Ele já fez, que Ele faz e que Ele fará, mas muito mais pelo que Ele fez, mesmo que Ele não faça nada. É esse lugar que nós precisamos estar. Mas nesse caso, esses homens estavam sedentos por um milagre. E é nesse lugar que eles foram. E a partir que nós encontramos um lugar diante de Deus, onde as nossas esperanças estão todas depositadas, toda a paralisia física, espiritual, toda a apatia, todo o desânimo, toda a impossibilidade humana cessa. Toda a impossibilidade humana vai cessar. Na presença dos pés de Jesus. Na presença dos pés de Jesus. Prostrado diante dele, mostrando a ele que ele é tudo para nós.
Ele é a nossa única e toda a nossa esperança está depositada nele. É muito interessante que Jesus olha para eles e vê, fala assim, Jesus viu a fé deles. A fé de quem? Dos 5. Viu a fé deles, está escrito deles. Viu a fé dos 5, dos 4 homens desesperados para cavar um lugar para onde se colocasse diante da presença do rei e daquele homem também que estava ali desesperado por um milagre. E Jesus fala ali, filho, perdoados estão os teus pecados. Queridos, por causa da fé deles, todos os pecados daquele homem foram perdoados. E ele também foi curado. Por quê? Porque eles foram ousados diante de Deus. A fé chama a atenção de Jesus e produz milagres, cura e também o perdão. E também o perdão. E todos ali eles estavam dependendo, eles estavam confiando juntos, eles estavam como se fosse numa fé unânime. Imagine só, a própria palavra fala, né? O que nós ligarmos na terra, o que 2 ou mais ligarem na terra, né? Se nós ligarmos algo, vai ser ligado no céu. Quando nós tomamos posse dessa palavra, dessa ligação espiritual, e esses homens entenderam isso de alguma forma, é uma fé em concordância. Então é incrível isso, o poder da concordância. Então, Mateus 18 fala assim, tudo que ligares na terra, né, como eu falei, será ligado no céu. E esses homens, então, eles ligaram, os 5 ligaram algo na terra, para ser ligado no céu, só que o céu estava diante deles. Então aquela vontade, aquela fé, né, que eles ligaram entre os 5 ali, para uma cura, para uma intenção, foi depositada diante do céu, representada por Jesus naquele lugar. E como era a vontade do céu, está alinhado com a vontade da terra, o que acontece? O milagre acontece. Então, quando a sua vontade, a sua oração, o seu clamor for depositada e unânime com a igreja, com seu marido, sua esposa, sua família, vocês oram em casa, numa fé unânime para ser depositada diante de Deus, e se essa for a vontade que Deus tem também, a sua oração se conectando com a vontade de Deus, é o que vai acontecer. Então é nessa hora que os milagres acontecem. Então, se a sua fé é tão intensa, é tão poderosa, e aqueles que estão com você, e você está ali diante de Deus, ou vem aqui na frente, ou em algum determinado momento você se entrega, você fala, é comigo, sou eu entendi, é para mim essa palavra, eu quero receber isso, e você faz. Se essa for a vontade do céu, instantaneamente você pode ser curado. Quantos creem? Então, queridos, essa era a vontade desses homens, e também era a vontade de Deus. E Jesus curou alguém que os seus amigos não pararam, seus amigos não desistiram em tempo algum. Romanos 12:5 diz, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nota também que Jesus não disse, por que você arrancou o meu telhado? Por que você não me esperou lá fora? Você podia esperar todo mundo ir embora. Quando eu estivesse saindo daqui, eu ia lá e ia atender vocês. Ele não falou nada disso, né? Ele fala, né, assim, ele também não disse, sua paralisia foi curada. Ele não disse isso também. Ele falou, os seus pecados estão perdoados. Então, querido, mais do que as nossas imperfeições, Deus se preocupa com aquilo que pode nos afastar da salvação. O nosso coração longe dele é aquilo que mancha a nossa vida e nos separa da presença, que é o pecado. Então, antes da cura, Jesus está preocupado com o seu coração. Jesus se preocupa com o seu pecado. Deus se preocupa em limpar esse pecado. Tinha uma canção de criança, né? Vocês lembram daquela? O sabão, rostinho, exatamente. Então, Jesus quer a gente como uma criança. E tem tudo a ver essa música nesse momento. Mas para aceitar isso, você precisa ser um adulto, entendendo que você precisa limpar a sua vida, o seu coração. Jesus se preocupa com o seu coração. Então, antes de você ser curado,
Antes de você se preocupar com uma cura física sua, se preocupe muito mais com aquilo que Deus se preocupa, que é o seu coração. É a salvação que é mais importante para Jesus. A sua cura pode vir depois como um bônus, mas se preocupe mais com a eternidade, meu irmão, minha irmã. Então Jesus nesse momento ele não fala, cego, você está curado, vai embora e viva a sua vida da forma que você quiser. Não, ele se preocupou com o coração daquele homem e falou, os seus pecados estão perdoados. E instantaneamente, por causa da fé daqueles homens, junto com a fé de Jesus, como eu já falei, além dos seus pecados serem perdoados, ele também foi curado. Então nós podemos ganhar, receber de Jesus, muitas vezes muito mais do que nós merecemos. Mas o que Jesus se preocupa mesmo é com o nosso coração. E é interessante ali que Jesus bagunçou ainda mais a cabeça bagunçada daqueles sacerdotes. Fala ali que eles estavam pensando, quem é esse homem? Quem que ele pensa que ele é? É só Deus que pode perdoar pecados. Só Deus que pode perdoar. E Jesus fala ali, o que vocês acham que é mais fácil? O que é mais fácil para vocês? Né? Então, para mostrar para vocês que eu posso, perdoar pecados também, que estava num nível acima, Deus fala, então, você também, seja curado. E ele fala 3 coisas que eu já estou terminando. Ele fala 3 coisas. Primeira, levanta. Então, 3 ordens ao paralítico, que Deus pode estar dando para mim e para você, essa noite. Levanta, ou seja, tudo aquilo que te deixava deitado. Presta atenção, quando eu for falando isso, você vai colocando para você. Tá? Você não vai ficar mais deitado em nome de Jesus a partir dessa palavra, amém, irmão? Então, tudo aquilo que te deixava deitado, tudo aquilo que te deixava apático, tudo aquilo que te deixava fraco, tudo aquilo que te deixava acabado, tudo aquilo que te deixava prostrado, tudo aquilo que te deixava atrofiado, tudo aquilo que te deixava improdutivo, você precisa dar um basta hoje, amém? Chegou o fim. Vamos dar um basta nessas coisas na nossa vida, irmãos, hoje, porque Jesus está aqui. Então você vai depositar hoje diante dele todas essas coisas. Então, se levantar também simboliza reagir, assumir o seu lugar novamente, o seu lugar que era teu. Teu lugar não é deitado, minha irmã. Teu lugar não é deitado, meu irmão. Teu lugar é de pé ou prostrado diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então o que ele quer dizer aqui quando ele fala levanta, viva, seja ativo, aonde os seus próprios pés, ande com os seus próprios pés, não ande pelos outros mais, ande pelos seus próprios pés, vai atrás dos seus milagres, vá você atrás dos seus milagres. Depois Jesus fala, toma o teu leito. Tomar o leito é tudo aquilo que prendia você. Agora você só vai levar como um testemunho a sua vida. As pessoas só vão lembrar do seu leito, mas você já não está mais deitado, você não está mais preso, você não está mais algemado, você é livre, amém? Quem quer ser livre essa noite? Quem quer sair da sua marca essa noite? Em nome de Jesus. E também significa, sai do seu vitimismo. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de amaldiçoar, e comece a servir, glorificar o Deus da sua vida e receba milagres. Em terceiro lugar, ele fala, volta para casa. Eu não sei você, mas quando eu estava lendo isso, eu fiquei lembrando, você imagina a família de um paralítico, o que a família de um paralítico passa? Vocês, alguns sabem. Que dificuldade, sofreram junto com ele, não eram paralíticos, mas acabam tendo essa ligação muito grande, muitas vezes tem que fazer tudo, não deixam das suas próprias vidas para viver a vida do outro, e às vezes uma vida inteira. Então Jesus se preocupa, e ele fala, levanta, pega o teu leito e volta para casa.
Ou seja, vai contar o que Jesus fez, vai contar os milagres que estão acessíveis a todos, não só para aqueles que estão deitados, mas aqueles que sofreram uma vida juntos, também podem desfrutar desse amor, dessa cura, dessa libertação, vamos dizer assim, desse lugar de paralisia, e vai mostrar para eles que existe um Deus poderoso, e vai viver o melhor com eles. Tua família viveu o pior, o ônus com você, agora vão viver juntos o bônus que Deus tem para a sua vida, amém, irmão? Eu não sei a sua situação, talvez você viveu uma vida como um paralítico, dependendo muitas vezes das outras pessoas, ou sem esperança. Não precisa ser físico, mas espiritual. Talvez você sofreu, as pessoas sofreram com você, ou de repente você tem uma vida, sofreu vendo outras pessoas sofrerem. Então eu queria convidar você hoje, eu não sei, queria que você ficasse em pé, então vamos simbolizar o levantar, levanta, vamos começar assim, levanta para um novo tempo, minha irmã, meu irmão. Levanta um tempo para desfrutar o melhor que Deus tem para a tua vida. Chega, dá um basta na mordidão, dá um basta numa vida infrutífera. Simbolicamente faz assim, ó. Põe teu leito nas costas. Agora isso aqui só vai virar de testemunho, porque agora você tem pernas, você tem braços, você tem voz, você tem mãos, você tem olhos que contemplam o futuro, e Deus tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Quantos creem? Amém. Mas em último lugar, Jesus, Ele nos encontra, e Ele nos dá tantas ordens maravilhosas. Ele não quer ver a gente mais daquela forma, deitado, mas Ele quer que a gente lembre do seu milagre. Nunca esqueça do que Jesus fez na sua vida, quem você era, mas agora há uma outra realidade. Mas não esqueça o que Ele fez. Não ache que é você que está andando sozinho, porque você tem autonomia para fazer o que você quiser. Não é, o nosso lugar era deitado, nosso lugar natural era paralíticos. Mas existe um Deus que olhou por nós e que nós encontramos nele, fomos diante dele, entregamos a nossa vida para ele, e ele nos faz com novas perspectivas. E a última ordem de Jesus: volta para casa. Mais uma vez repito, tua família precisa saber o que Deus fez, as pessoas ao seu redor precisam saber desse milagre que aconteceu na sua vida, o mesmo milagre que Jesus fez naquela cruz, meio que fez esse caminho. Vocês não estão mais ou menos lembrando isso que eu estou fazendo aqui com alguém parecido? Então não queria que você esquecesse disso que eu estou fazendo aqui. Jesus fez isso por você. Jesus carregou tudo nas suas costas, toda a tua dor estavam carregados diante dele. Havia um peso tremendo nas costas de Jesus. Havia um peso tremendo que nós não poderíamos carregar, mas ele resolveu carregar no seu lugar. Por isso que ele falou: o teu lugar paralítico não é aí, eu já tomei isso para mim, isso sou eu que vou fazer. Agora você vai fazer assim, você vai levantar, você vai pegar o teu leito, o teu leitinho, né? Que aquilo que era pesado eu levei sobre mim, agora o teu fardo é bem leve. Carrega um fardo leve diante da presença de Deus e mostra para a tua casa, mostra para o mundo, e leva todos eles a viver uma nova realidade. Amém? Pode aplaudir esse Senhor? Vamos cantar uma estrofe de uma canção. Nesse tempo eu gostaria que você estivesse orando. Daqui a pouco eu vou falar, eu vou te chamar uma vez, para que você possa doar, se chegar diante da presença de Deus, para você mesmo, você daí do seu lugar, vir aqui na frente e você mesmo fazer isso. Eu gostaria de nem chamar, gostaria que você viesse por você mesmo.